E aí, meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar pra vocês as nossas impressões de Paris e nossos gastos também. Então fica aí. Seguinte, o Felipe não está comigo hoje porque ele foi pro escritório, mas eu precisava gravar esse vídeo pra vocês, então eu vou falar por nós dois porque ele compartilha da mesma opinião que eu, tá bom? E amor, se você achar que tem que complementar alguma coisa, diz aí nos comentários. Seguinte, primeiro falando das nossas passagens aéreas, a gente foi por Ryanair, que é a empresa low cost aí que muita gente está usando para viajar aqui pela Europa. Então a gente pagou 190 os dois, tá? E aquelas regras básicas que só pode levar uma mochila, ou se você quiser pagar aí um valorzinho a mais, você pode levar uma malinha de mão, aquela de carrinho, até 10 quilos. Nós levamos mochila, eu fiz um vídeo mostrando pra vocês, a gente comprou na Decathlon, pagamos 20 euros em cada uma, e ela comporta até 30 litros. Então essa deu certinho pra gente levar as nossas coisas e ser aceita lá na hora de embarcar. Tá bom? Então esse foi o valor das passagens aéreas. Agora falando da nossa acomodação, a gente ficou próxima da estação Gentile da linha azul do trem de Paris, tá? Ficou a 5 ou 6 minutos de caminhada, super tranquilo, uma região super tranquila. Nós ficamos num Airbnb mesmo, um estúdio, né, de um casal que aluga. Eu lembro o nome da moça, que é Sâmia, mas eu não vou lembrar o nome do rapaz. É que eu falei só com ela, né? Então, a gente falou com a Sâmia e foi um atendimento virtual, completamente virtual. A gente não chegou a se conhecer pessoalmente, mas ela passou todas as instruções. É aquele auto check-in, né, que eu nunca tinha feito. Mas ela passou as instruções, nós chegamos lá, fizemos o que ela pedia no manual e aí a gente conseguiu entrar. O estúdio é a coisa mais fofa. Eu vou deixar o link aqui, eu posso deixar o link pra vocês, porque o atendimento dela foi muito bom, a localização muito boa, então eu não tenho o que falar. E nós pagamos para ficar 6 dias, 805 euros, tá? Isso, gente, nós pagamos caro, sim, ainda assim com 2 meses de antecedência, tá? Só para vocês terem uma ideia. Porque é alta temporada agora em Paris, né? Na verdade, aqui na Europa é alta temporada. Então, sim, mesmo assim, com 2 meses de antecedência, ficou em 805 euros, tá bom? Outro tópico são as atrações turísticas, coisas que dá para você reservar antes, que dá para você comprar antes para não ter problema. Vamos começar pela Torre Eiffel. Também com 2 meses de antecedência eu tentei comprar o ingresso e não consegui. Claro que vocês já viram aí nos vlogs, nós fomos até a Torre Eiffel, conseguimos visitar ela até o topo e foi super tranquilo, não teve aquela coisa de não tem ingresso na hora. Tem. Mas é claro que você evita um pouquinho da fila se você compra antes. Se você não viu ainda os vlogs, você caiu aqui nesse vídeo para saber as nossas impressões de Paris, eu vou deixar tudo na descrição e vai lá ver os vlogs que tá muito legal. Outro ponto turístico que dá para você reservar é o Museu do Louvre. Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, a gente reservou, ou pelo menos tentou reservar, com 2 meses de antecedência. Agora, o Museu do Louvre, sim, conseguimos comprar antes, pagamos 17 euros cada um, tá? Adulto. Só que teve uma situação bem chata, porque quando nós chegamos lá, no dia que nós reservamos, assim como muitas pessoas estavam lá para entrar já com o ingresso na mão, o museu estava fechado porque ia ter um evento. Algum artista ou não sei se algum político ia para lá, porque quando nós perguntamos para a funcionária, ela não pôde falar o que ia ter no museu, mas que ele estaria fechado naquele dia. Então nós basicamente, até o momento, não conseguimos o reembolso, até uma coisa que eu ia falar para vocês. Enviei e-mail pro pessoal do Museu do Louvre e me responderam que eles vão analisar a situação, tá? Eu tenho um comprovante de pagamento, eu tenho o próprio comprovante de reserva, tudo que eu fiz. Inclusive, quando você reserva, vem a data que você reservou. Eu reservei em 27 de abril e nós fomos só em 7 de junho. Mas pode levar até 3 meses para eles me responderem. Se for aprovado, eles me devolvem meu dinheiro. Se não, um beijo, um abraço, né? Isso foi um ponto que me decepcionou, já posso falar aí dessa primeira impressão. Foi um ponto que me decepcionou muito. Por quê? O mínimo que eles poderiam ter feito ou é avisar antes ou já ter um sistema preparado para que isso aconteça. Porque não adianta nada você falar para mim, olha, eu vou analisar, se eu achar que foi aprovado o seu caso aqui, o nosso erro, aí eu te devolvo o dinheiro. Porque 34 euros é 34 euros, né, gente? Podia ser R$1, €1, qualquer que fosse o dinheiro, né? Então, a gente não gostou desse ponto, foi uma coisa bem negativa, assim, que eu achei, porque parece que foi E não era só a gente, tinham muitas outras pessoas que já tinham comprado com antecedência, chegaram lá e não puderam entrar. Outro ponto turístico que nós não entramos, mas fomos ali pertinho, foi o Arco do Triunfo, porque tínhamos que pagar, tinha uma cacetada de degrau para subir, gente. Eu confesso para vocês que, assim, foi
tão gostoso. A viagem foi perfeita, mas foi muito cansativo. Vocês têm que estar muito preparado mesmo. Assim, preparado psicologicamente pra chegar lá, porque vai andar demais. E eu e o Fê, a gente tava num estado assim que a gente não aguentava mais. Então, foi um monumento aí, um ponto turístico que vale a pena sim, porque é muito bonito. Outro ponto turístico que a gente amou conhecer, que eu reservei com antecedência, mas que deu tudo certo, foi o Palácio de Versalhes. Gente, que lugar incrível. Lindo, lindo, lindo. No início, na hora pra você entrar, eu achei um pouco desorganizado. Achei um pouco desorganizado porque eu comprei o ingresso pra entrar às 10h30, mas quando nós chegamos lá, tava fechado. Ou seja, tinha uma fila gigantesca de todo mundo que comprou desde as 9 horas, que era o horário que abre, até horários mais pra frente, porque atrasou 1h30 para abrir. Então nós tivemos ainda que pegar fila para poder entrar, para passar na segurança, para depois poder acessar o museu, o palácio. Então isso foi outra falha. Eu acho que é um pouco grave no sentido de ser falta de respeito, porque muita gente vai para lá. É muito turista. É uma estrutura, não deixa de ser uma empresa, né? É um local que está preparado e sabe que vai receber muita gente. Eu arrisco dizer o ano todo ou boa parte do ano, e mesmo assim atrasou e muita gente estava na fila, muita gente mesmo. Então não adianta nada você reservar. Eu fiquei com essa dúvida. Não adianta nada reservar então. Se chegar lá, eu tenho que pegar a mesma fila de quem vai comprar na hora, então eu acho que... Eu tô falando isso, gente, porque não é barato, tá? Vou deixar o valor aqui, de tudo que eu tô falando pra vocês, eu vou deixar o valor, tá? Se eu não me engano, a gente pagou 19 euros cada um. Então, assim, não é barato. Paris não é barata, não são passeios baratos. E eu acho que sim, faltou um pouco de respeito aí com os turistas. Bom, meu povo, vamos lá que agora eu vou falar da Disney. A Disney, a princípio, a gente queria ir com aquele passe, né? Que você não pega fila e tudo mais. Mas quando nós vimos o valor final, eu e o Felipe falamos assim, não, vamos pegar fila mesmo que tudo bem. Seguinte, para nós dois ia ficar 240 euros. Então a gente achou um pouquinho caro, ia sair um pouquinho do que a gente podia pagar. Nós pagamos 160 euros os dois, tá? Mais 240 não daria. Então a gente chegou lá e pegou fila em tudo e tava tudo ótimo, porque nós fomos numa segunda-feira, então a gente não pegou o parque tão cheio assim do que se fosse no final de semana. Esse foi o valor dos ingressos. E dentro do parque, nós gastamos pouco porque nós comemos pouco. A gente estava muito cansado, com muito calor, então nem fome deu direito, sinceramente. Nós comemos um crepe cada um, deu 4 euros cada crepe. E eu lembro que nós comemos pizza também, a pizza com a carinha do Mickey e um refrigerante. Eu vou deixar o valor aqui também, porque agora eu não lembro, mas eu vou deixar o valor aqui dessa refeição e dessa pizza, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu nunca tinha comido macarrão na minha vida. É macarrão? Macarum? Macarrão? Macaron? Gente, eu não sei. Mas vocês sabem o que eu tô falando. Então, assim, esse docinho eu nunca tinha comido. Até uma amiga, a Rai, ela falou assim, ai, me fala se é melhor do que do Brasil. Eu não tinha nem comido no Brasil, gente, eu nunca tinha comido. Eu e o Fê comemos lá e, meu Deus, que doce maravilhoso. Eu vou falar o seguinte, a gente chegou a experimentar aqui uma vez, lá em Óbidos, quando a gente foi no Festival de Chocolate, aqui em Portugal, a gente foi e tinha esse docinho lá, só que não era tão gostoso quanto o que a gente comeu em Paris. Era diferente. Recheio, a própria massinha, né? Enfim, bem diferente. E a gente comeu, eu vou deixar aqui o nominho do lugar que a gente comeu, inclusive eu achei, gente, tem esse lugar aqui em Lisboa. Eu quase pirei quando eu achei na internet. Eu vou lá, eu vou pegar um dia dessa semana e eu vou lá, porque é maravilhoso. Então, foi La Dourrée, eu não sei se é assim que fala, eu vou deixar escrito aqui bonitinho, né? E esse lugar a gente comeu perfeito. A gente até comeu de uma outra cafeteria, assim, de bairro mesmo, que não era famosinha nem nada. Também muito gostoso, então bem parecidos assim. Mas dessa lojinha que eu falei pra vocês, La Dourrée, era perfeito. Falando do supermercado no geral, nós achamos sim mais caro que Lisboa. Eu e o Fê ali na hora fazendo comparações de capital pra capital, e Lisboa é mais barato. Nós tivemos uma situação assim, um pouco complicada em relação ao Uber, porque o metrô fechava 1h da manhã. Só que quando a gente saiu da Disney na segunda-feira, 11 horas, que é quando acabava o show, a gente saiu chutado pro metrô, porque é bem pertinho. Estava uma fila gigantesca
para comprar o passe. Aí vocês podem até falar, por que você não comprou ida e volta? Nós compramos, mas o bilhete não funcionou. Outra coisa que eu vou falar para vocês, gente, esse vídeo vai ficar gigante. Enfim, tava uma fila gigante para comprar o passe. Nós gastamos tanto tempo comprando aquele passe e esperando o metrô sair, que quando a gente chegou na nossa estação, porque a gente ia fazer a correspondência, a troca de linha para ir para casa. Quando a gente chegou na linha azul, que era para ir para casa, o metrô fechou, entendeu? Todo mundo mandando a gente sair, um monte de gente saindo. E aí, ó, para achar um Uber lá fora. Nós ficamos muito tempo lá fora e começou a esfriar. Isso tava dando 1h da manhã. E aí, já tinha dado 1h da manhã. Aí a gente ficou lá em cima no metrô esperando na rua. Nenhum Uber queria aceitar a corrida. Fomos atrás de táxi. Nenhum taxista queria aceitar a corrida. E aí nós fizemos o quê? Pagamos um pouquinho a mais pra ser... Porque tinha uma coisinha lá de tipo, que era prioridade. E aí, o que aconteceu? Nós pagamos, se eu não me engano, 25 euros para andar 10, 15 minutos. Muito caro, gente. Muito caro. Entendeu? Outra coisa que eu achei um pouquinho negativa, gente, ali de Paris, até se alguém estiver me assistindo, usou o metrô de Paris e, sei lá, achou que foi muito fácil, me fala aqui nos comentários. Eu, sinceramente, eu achei um pouco, assim, arcaico, tá? O sistema do metrô de Paris, porque as próprias maquininhas não era nada intuitivo, não era nada fácil de você entender. Cada maquininha de cada lugar era diferente. Várias estações que a gente parou, as máquinas não estavam funcionando. Lá a gente não fez o passe Navigo, né? Navigo, não sei como é que fala, que é como se fosse o passe mensal aqui, o passe navegante que a gente tem aqui, tem o passe deles lá. Só que a gente não fez, a gente foi comprando o bilhete de papel. É um pouco assim, parece que era pra, sei lá, pra enganar as pessoas, eu não sei. Eu não tô falando turista, não, eu tô falando o próprio francês, tá? Isso engana as pessoas, isso meio que pega o dinheiro das pessoas, porque assim, a gente imprimia, a gente ia lá na maquininha, comprava o passe de papel, e quando a gente ia passar na catraca, tava lá, passe ilegível. Como assim passe ilegível se eu acabei de comprar? Vocês entendem uma coisa dessa? Não, eu também não. Ah, e detalhe, eu passei e o Fê não passou. Tanto que teve 2 momentos, em situações diferentes, horários diferentes, que 2 pessoas foram ajudar o Felipe. Teve uma menina, uma francesa, a coisa mais fofa do mundo. Ela não falava inglês direito, mas ela entendeu o que a gente tava falando. E ela passou, ela pagou a passagem do Felipe com o cartão dela. Porque a gente tinha acabado de comprar o bilhete, eu consegui passar. Eu comprei o mesmo bilhete que ele não conseguia passar. E aí uma menina viu, ela passou o passe pro Felipe passar. Tipo assim, ela pagou a passagem. E eu agradeci muito ela depois que ela passou a catraca, que ela viu que eu tava esperando e foi embora. Gente, eu, assim, um anjo. Porque a gente não sabia o que fazer, cara. A gente tinha gastado muito dinheiro naquele metrô comprando passe. Põe na catraca, tá elegível. Põe na catraca, não é isso. Sabe? É impressionante, gente, impressionante. Então, assim, teve uma outra situação que uma senhora também tentou ajudar o Felipe. Bem complicada essa situação do metrô. Não tô falando que o metrô é ruim, não. Pelo menos, assim, quando a gente estava lá, cumpria todos os horários que estavam lá nas telinhas, era limpo, era organizado, enfim, nesse sentido, sim, sabe? As plataformas, tal. Essa coisa de você comprar o bilhete, comprar o passe ali, tô falando de papel, tá, gente? Eu não sei como é que funciona o cartão deles lá. Talvez seja mais simples, mas assim, para comprar aquele passe de papel, eu achei bem esquisito, mas a gente conseguiu se virar, foi tudo bem, deu tudo certo. Vamos continuar este vídeo. A GoPro descarregou, fiz outras coisas, agora ela está carregada, então vamos continuar. Outro tópico é aquela coisa dos franceses serem grosseiros e tal. Assim, gente, eu não tive experiência negativa, eu e o Fê não tivemos experiências negativas. Nenhum francês foi grosseiro com a gente, sabe aquela coisa assim, não vou falar inglês? Não, pelo contrário. Foram muito receptivos. A última consideração que eu tenho para fazer é a única coisa negativa, assim, em relação a esse tratamento dos franceses foi, na verdade, no aeroporto, porque nós não desembarcamos naquele aeroporto que é em Paris, né? Que eu vou até deixar o nominho aqui, que eu não vou ousar pronunciar porque eu não sei, mas eu vou deixar o nominho aqui. Nós desembarcamos em outro que é fora de Paris, que fica 1h de Paris mais ou menos. Mas o que acontece? Quando a gente estava passando, só um detalhe, quando a gente foi para Paris, fomos de Ryanair também. E aí nós fomos com uma mochila, com cada um, a mesma mochila igual. E o Felipe foi com uma bolsa de notebook, certo? Aquela bolsa quadradinha de notebook. Não fomos parados, ninguém pediu para tirar nada da bolsa, nada. Quando nós voltamos nesse aeroporto, que eu também vou deixar o nome aqui, tinham 2 oficiais. Antes de passar no raio-x, tinha 2 pessoas assim, você passava a passagem lá na catraca, pegava uma fila, passava por 2 oficiais, depois passava pelo raio-x, tá? Nesse momento, eles abordando algumas pessoas porque eles estavam olhando o tamanho das malas. Eles pediram pra gente tirar
o notebook de dentro da mala do próprio notebook, dobrar aquela bolsa do notebook e enfiar em algum lugar ou levar na mão. E tudo isso eles estavam falando em francês. Só que a gente estava falando em inglês com eles porque a gente não entende francês. 90% da fila onde nós estávamos falava inglês. As pessoas que estavam ali era um gato pingado de francês que estava ali. A maioria falava inglês e eles não estavam falando inglês com as pessoas. Mas peraí que eu já vou contar outra situação do aeroporto. Então, assim, eu achei bizarro o tratamento daquele funcionário com as pessoas no geral ali, porque ele não falava inglês. Tipo assim, foda-se se você fala inglês ou não, eu vou falar francês. E a gente, por meio de gestos ali, e naquela confusão, naquele furdunço, a gente adivinhou o que ele queria. E eu tive que jogar água fora, mas até aí é normal. Eu tive que adivinhar que ele queria que eu jogasse água fora. É como eu falei pra vocês, 90% da fila que tava ali era de turista, e 90% estava falando inglês, e ele não falava inglês. E eu vou falar uma coisa pra vocês podem até, alguém pode até pensar, mas às vezes a pessoa não falava inglês. Não, pra trabalhar em aeroporto você tem que saber falar inglês. Até as pessoas que trabalham nas lanchonetes dos aeroportos falam inglês, entendeu? Então não é esse papinho de, ele não falava inglês. Não, ele falava assim. É esse tipo de pessoa. Mas foi um caso isolado, isso só quando a gente tava indo embora, tá? O resto da minha viagem foi completamente maravilhoso. Outra situação, gente, que eu achei que eu ia ser presa. Vocês assistem Aeroportuária Restrita? Ou algum programa aí que fala de aeroporto? De apreensão de no aeroporto? Pois bem, eu achei que eu ia ser presa por causa disso. Bora lá, deixa eu contar pra vocês porque eu achei que eu ia ser presa. Eu tava com uma sacola plástica na mão, que eu tinha comprado uns biscoitinhos pro Fê. E aí tinha os biscoitinhos na sacola, o que a gente fez? A gente dobrou a bolsa do notebook, que o bendito lá pediu pra colocar, coloquei dentro da sacola. O Felipe com o notebook na mão, aquela coisa, tava tudo ajeitadinho nas bolsas, gente. O cara desestabilizou a gente total. E não foi só com a gente, não. Outras pessoas também estavam ali paradas. Enfim. E a mulher que tinha uma parada olhando o raio-x, né? Naquela telinha ali, olhando as malas. E tinha uma outra em pé, olhando as bandejas. Tiramos tudo, tinha líquidos, frasquinhos, né, dentro da minha bolsa. Eles pedindo pra tirar da bolsa, pra pôr ali em cima. Aí fizemos tudo isso. A minha sacola plástica, ela tava bem amarrada com os dois nós, assim, né? E aí foi para um outro cantinho que ia ser averiguado. Aí a mulher empurrou, uma das funcionárias, ela empurrou aquela bandeja pra mim, né? Com a sacola plástica em cima. E tinha. A capinha. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Isso aqui, ó. Isso aqui é a capinha do Switch do Felipe, né? Pra quem não sabe, o Switch é um videogamezinho. Ó, esse aqui, certo? Aqui os joguinhos e tal. É isso aqui. E ela é durinha, essa capinha. O que acontece? Tava essa capinha na bandeja, a minha mochila, tirei alguns frasquinhos e a sacola plástica que tava biscoitinho, meu livro, a bolsa do notebook, tava um sururu dentro daquela sacola. A mulher empurrou, ela simplesmente fez assim, tipo, ela empurrou, falou alguma coisa em francês, aí eu falei, bonjour, desculpa, eu não falo francês, né, com meu inglês maravilhoso, só que não. Ela continuou falando em francês comigo. Aí eu pensei, fudeu, né? E pior que você não pode nem mexer no celular essa hora, porque eu falei, eu vou sacar o tradutor aqui, mas não. Eis que ela continuou falando, ela me deu, não falou mais nada, eu peguei a sacola e fui saindo, bonita com as minhas coisas. A capinha aqui, a sacola aqui, né? Aí ela continuou falando em inglês, madame, madame, madame. Ela continuou falando em francês, quer dizer, ela não falou em inglês. Aí ela fez o gesto, que era pra eu abrir a sacola. Aí eu falei em inglês. Eu falei, I'm sorry, I don't speak French. Eu falei, não entendi o que você falou. Ela fez cara de bunda, aí ela olhou a sacola, viu que não tinha nada demais. Ela pegou um teste de droga, tá bom? Pra vocês. Aquele que a gente vê na televisão? Esse mesmo. Ela abriu isso aqui. O Switch tava aqui, o videogame tava aqui. Ela pegou, passou aqui o lencinho, fechou, foi na máquina. Do lado, que tava, era uma máquina grande assim, só que não conseguia ver o que era. A tela tava para outro lado, tava bem do meu lado. Eu fiquei assim parada. E ela ficou olhando para mim, tipo, me encarando, para ver a minha reação. E eu parada. E ela me encarando. Colocou nada de volta na sacola mesmo, deixou tudo lá na coisa, deixou tudo aberto. E me deu. Eu agradeci em francês, falei merci, thank you. Ela não respondeu. Ela fez assim, um sorriso bem... Eu falei, gente, pra que isso, cara? Se você não tem um mínimo de educação pra falar com as pessoas, como é que é o seu dia? Porque não é nem questão de, é um trabalho sério, é um trabalho... Não é nem isso, não, gente. Porque todas as vezes que nós viajamos, no aeroporto do Brasil, no aeroporto de Madrid, no aeroporto aqui em Lisboa,
sempre pessoas educadas. As pessoas, sabe, elas dão um sorriso, é normal. Então essas pessoas que fazem isso, esses dois aí que fizeram isso lá na França, são exceções mesmo, como eu falei pra vocês, não tornou a nossa viagem horrível e com certeza a gente voltaria pra França e voltaria pra Paris, isso aí não foi um impeditivo. Bom, gente, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de saber aí como foi a nossa experiência em Paris. Com certeza a gente voltaria pra Paris e queremos visitar outras cidades da França também, um dia, né, quem sabe. Mas é isso. Fica aí no canal, se inscreve se você não está inscrito, se você é novo, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, mas se inscreve, fica aí, tem muito vídeo legal. Como eu falei, eu vou deixar todos os vídeos nossos de Paris aqui na descrição para vocês assistirem. Vai lá que tá bem legal, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!